Eu vi um homem chorar de joelhos em 2022, e hoje ele tem a chance de cobrar essa conta. França e Marrocos, de novo. Só que dessa vez, o time que todo mundo chama de zebra eliminou a Holanda, segurou o Brasil e não perdeu nenhum jogo nessa Copa. E eu vou te falar uma coisa que ninguém tem coragem de falar. O ranking da FIFA, que coloca a França em primeiro e o Marrocos em sexto, está mentindo pra você. A minha tese é simples e vai irritar muita gente. O Marrocos chega mais forte que a França para esse jogo. É isso mesmo. A seleção número 1 do mundo, com Mbappé a um gol de igualar Messi, chega atrás. E nos próximos minutos eu vou provar. A gente vai passar pela trajetória das duas seleções nessa Copa, jogo a jogo. Vai comparar Mbappé e Hakimi, os dois melhores amigos que amanhã vão se caçar em campo. Vai destrinchar porque o ranking da FIFA esconde mais do que mostra. E vai chegar num veredito que eu duvido que você esteja esperando. E muito mais. Fica até o final porque a peça mais importante desse quebra-cabeça eu só entrego no último bloco. E sem ela, qualquer palpite sobre esse jogo é chute. Ah, e se você é do time que acha que análise boa merece like, você sabe o que fazer. Se não é, relaxa. Eu convenço você em 10 minutos. E a gente começa onde essa história começou. 14 de dezembro de 2022, semifinal da Copa do Catar. Esse jogo de hoje não é uma quarta de final, é uma dívida. Naquela noite, o Marrocos era a primeira seleção africana da história, numa semifinal de Copa do Mundo. O mundo árabe inteiro parou, a África inteira parou, e a França precisou de exatamente 5 minutos para esfriar tudo. Théo Hernandes, de voleio, 1-0. No fim, Kolo Muani fez o segundo, 2-0. Fim do sonho. Você vai me dizer, ah, mas isso foi há quase 4 anos, elenco mudou, contexto mudou. Mudou? Então me explica por que o Hakimi dias atrás, quando perguntaram sobre reencontrar o Mbappé, respondeu com 4 palavras que correram o mundo. Dentro de campo, não é meu amigo. Isso não é frase de quem virou a página. É como aquela final de campeonato que você perdeu pro time do bairro vizinho. Você pode ganhar 10 títulos depois. Mas aquele jogo específico você quer de volta. O Marrocos quer 2022 de volta. E para você medir o tamanho da ferida, deixa eu te lembrar o que era aquele Marrocos de 2022. Não era um time que chegou na semifinal de carona. Era um time que tinha acabado de eliminar a Espanha nos pênaltis, com o Bono pegando tudo e o Hakimi fechando a disputa de cavadinha. A cavadinha mais atrevida da história das Copas. Depois tirou Portugal de Cristiano Ronaldo no jogo em que o Cristiano saiu chorando do gramado. Bélgica, que era top 2 do ranking, já tinha caído no grupo. O Marrocos atravessou 3 potências europeias sem sofrer um gol de jogador adversário. E aí encontrou a França, 5 minutos. Théo Hernandes, fim. Agora coloca na balança o que aquele time virou em 2026. Mais maduro, mais rodado, com o Hakimi no auge absoluto da carreira e uma geração inteira. Ou Nahri, Brahim Dias, Bono, que já sabe o gosto de derrubar gigante. Time que perde semifinal e volta 4 anos depois mais forte não está em ascensão, está em missão. E tem um detalhe que quase ninguém comentou, o palco. Gillette Stadium, Boston. Estádio de NFL, gramado que já recebeu 5 jogos dessa Copa e uma comunidade marroquina e francesa gigante na costa leste americana. Não vai ser campo neutro coisa nenhuma. Guarda isso que eu volto nesse assunto lá mais pra frente. Agora, pra entender por que eu digo que o favoritismo francês é uma ilusão de ótica, primeiro eu preciso ser justo. Porque a campanha da França nessa Copa é... A França de 2026 é a campanha mais eficiente do torneio. E é exatamente por isso que ela é perigosa e superestimada ao mesmo tempo. Olha os números secos. Grupo I, 3-1 no Senegal, 3-0 no Iraque, com 2 gols de Mbappé, 4-1 na Noruega, mata-mata, 3-0 na Suécia em New Jersey, e 1-0 no Paraguai na Filadélfia. 5 jogos, 5 vitórias, 14 gols feitos, 2 sofridos. É a única seleção da Copa com 100% de aproveitamento sem precisar de 1 minuto sequer de prorrogação. 14 gols em 5 jogos. Pra você ter noção, é quase 3 gols por jogo numa Copa do Mundo, contra defesas fechadas. Isso não é time, isso é britadeira. Mas agora deixa eu te mostrar o que o placar esconde. Contra o Paraguai, a França ganhou de 1-0 sofrendo. O próprio Mbappé saiu do jogo dizendo que a França sabe sujar as mãos. Tradução: foi feio, foi truncado. E se o Paraguai tivesse um centroavante decente, esse jogo ia para a prorrogação. A França atropela quem se abre e trava contra quem se fecha. E se você acha que o Marrocos vai se abrir, você não viu o Marrocos jogar nessa Copa. E olha que eu nem falei da profundidade desse elenco. A França de 2026 é o único time do mundo que pode tirar um titular de Champions e colocar outro titular de Champions no lugar, em qualquer posição. O banco da França ganharia do time titular de metade das seleções dessa Copa. É por isso que a defesa sofreu só 2 gols. Não é só zaga boa, é um time inteiro que nunca cansa, porque o Deschamps roda o elenco como quem troca pneu em pit stop. 5 jogos, 0 prorrogações, 0 desgaste extra. Enquanto outras seleções chegam nas quartas mastigadas, a França chega inteira. Só que agora vem a pergunta incômoda, e eu quero que você pense nela de verdade. Contra quem esses números foram construídos? Senegal é forte, tá? Mas Iraque, Noruega, Suécia, Paraguai...
Nenhum desses adversários estava entre os 10 melhores do mundo. A França passou 5 jogos sem enfrentar uma seleção de elite. É um touro impressionante, que ainda não viu a drena cheia. E estatística construída contra a prova fácil tem um nome técnico: ilusão. Se o Paraguai tivesse segurado o 0 a 0 por mais 20 minutos, a gente estaria falando essa semana de crise na França? Eu acho que sim. O favoritismo é um castelo que se sustenta em cima de um resultado não ter acontecido. Só que calma, porque do outro lado tem uma campanha que ninguém está lendo direito. Uma campanha sem nenhuma derrota, com uma pedreira no caminho que a França não enfrentou nem parecido. A campanha do Marrocos é melhor do que a da França, não em placar, em peso. Repara no grupo que o Marrocos pegou: Brasil, Escócia e Haiti. Estreia contra o Brasil dia 13 de junho, 1 a 1. O Marrocos segurou a seleção pentacampeã e terminou o grupo com os mesmos 7 pontos do Brasil. Só ficou em segundo no saldo de gols. Depois, 1 a 0 na Escócia com aquele gol do Saibari com pouco mais de 1 minuto. O gol mais rápido dessa Copa inteira. E 4 a 2 no Haiti fechando o grupo. Aí veio o mata-mata e a Holanda. Jogo dramático, Gakpo abriu, Issa Diop empatou nos acréscimos e nos pênaltis. Bono virou paredão, 3 a 2. Kluivert, Timber e Summerville desperdiçaram. A Holanda foi para casa. E nas oitavas, o 3 a 0 no Canadá, dono da casa, com 2 gols de Ounahi e um de Rahimi. O técnico do Canadá, Jesse Marsh, ainda saiu reclamando que o Canadá era o melhor time. Meu amigo, o melhor time levou 3. E quero abrir um parêntese sobre aquele 1 a 1 com o Brasil, porque ele diz mais do que parece. Não foi um empate de time trancado rezando pro tempo passar. O Marrocos trocou golpe com o Penta na estreia da Copa, no dia 13 de junho, e terminou aquele jogo reclamando de não ter vencido. Segurar o Brasil em jogo de estreia, com o mundo inteiro apostando em atropelo, é o tipo de resultado que muda o vestiário de um time. A partir dali, aquele grupo entendeu uma coisa: se dá pra encarar o Brasil de igual para igual, dá pra encarar qualquer um. E o 4 a 2 no Haiti também esconde um recado. Todo mundo fala da defesa marroquina, do bloco baixo, do time reativo, e aí o Marrocos faz 4 gols num jogo de Copa. Esse time tem 2 caras, a muralha e a avalanche, e escolhe qual usar dependendo do adversário. Isso se chama maturidade tática. Time de uma nota só não elimina a Holanda. Agora compara comigo, porque é aqui que a ficha cai. A lista de vítimas da França é Senegal, Iraque, Noruega, Suécia e Paraguai. A lista do Marrocos tem Brasil segurado, Holanda eliminada e o país sede humilhado. Qual campanha pesa mais na balança? É a mesma diferença entre tirar 10 numa prova fácil e tirar 9 numa prova impossível. O 9 vale mais. E ainda tem mais. Esse Marrocos é a primeira seleção africana da história a chegar em quartas de final em 2 Copas seguidas. Isso não é acaso. Acaso não se repete de 4 em 4 anos. Ah, mas o Marrocos quase caiu para a Holanda nos pênaltis. Isso é fragilidade. Será ou é exatamente o oposto? Esse jogo contra a Holanda esconde um segredo sobre esse time que pode decidir a quarta de final. O jogo contra a Holanda não expôs a fraqueza do Marrocos, expôs a arma mais subestimada dele. Vamos reconstruir a cena. 1 a 1 no tempo normal. E olha o detalhe, o empate do Marrocos saiu nos acréscimos com Issa Diop. Um time que empata no minuto final de um mata-mata de Copa não é um time sortudo, é um time que não aceita morrer. Aí, pênaltis. E aqui vem a parte que a mídia esqueceu de repetir. O Hakimi perdeu o pênalti dele. O melhor jogador africano do ano, o cara da cavadinha histórica contra a Espanha em 2022, perdeu. El Ainaoui também perdeu. Em qualquer outro time, isso é eliminação. No Marrocos, Bono defendeu, a Holanda desperdiçou 3 e o Marrocos passou. Você vai me dizer, isso é sorte. Não, meu amigo. Sorte é ganhar um pênalti. Sobreviver a 2 pênaltis perdidos e ainda classificar se chama estrutura mental. E estrutura mental é a moeda mais valiosa de um mata-mata. E repara na assinatura desse time nos momentos de sufoco, porque ela se repete. Contra a Holanda, o gol salvador saiu nos acréscimos com um zagueiro, o Issa Diop plantado na área adversária. Sabe o que isso significa? Que quando o jogo aperta, o Marrocos não se encolhe. Ele empurra todo mundo pra frente e vai buscar. Time medroso tira zagueiro da área nos acréscimos pra proteger o empate que não tem. Time convicto manda o zagueiro pro ataque. São detalhes assim que separam quem sonha de quem classifica. Agora inverte a lente e olha pra França. Quando foi a última vez que a França precisou buscar um resultado no desespero nessa Copa? Nunca. Quando foi a última vez que bateu um pênalti decisivo? Não bateu. A campanha perfeita tem um preço escondido. A França chega nas quartas sem nunca ter sido testada no caos. E mata-mata de Copa, meu amigo, é o reino do caos. O Marrocos mora no caos desde o dia 13 de junho. A França vai visitá-lo pela primeira vez hoje. E o nome que você precisa guardar é Bono, Yassine Bonu, o mesmo goleiro que pegou pênalti da Espanha em 2022 e zerou a Bélgica no grupo daquela Copa. Se esse jogo de hoje caminhar pro 0 a 0, a França vai ter que resolver contra o goleiro mais frio do planeta em disputa de pênaltis. Guarda esse nome que eu volto nele no final. Agora, é claro, o plano de jogo da França não passa por pênaltis. O plano da França tem nome, sobrenome e uma série de recorde que assusta.
O Mbappé de 2026 é o jogador mais letal da história dos mata-matas de Copa do Mundo. E isso não é opinião, é estatística. Olha a régua da evolução dele em Copas. 2018 na Rússia, 4 gols e campeão do mundo com 19 anos. 2022 no Catar, 8 gols, artilheiro, hat-trick em final e perdeu. 2026 até agora, 7 gols em 5 jogos. Somou 19 gols em Copas do Mundo, 19. Ele já passou o Klose, que tinha 16, e está a 1 gol de igualar o recorde do Messi. E ele tem no mínimo mais um jogo pra isso, que por acaso é hoje, contra o melhor amigo dele. E tem outro recorde que caiu nessa Copa e passou batido. Contra a Suécia, ele virou o maior artilheiro da história em jogos de mata-mata de Copa, com 10 gols. Sabe quem ele ultrapassou? Ronaldo Fenômeno e Leônidas da Silva, que tinham 8. Ele passou 2 brasileiros gigantes na fase onde os grandes jogadores costumam encolher. E tem uma camada dessa história que deixa tudo mais pesado: a idade. O Mbappé tem 27 anos. Está exatamente naquela janela em que velocidade máxima e leitura de jogo se encontram. O mesmo ponto da curva em que o Ronaldo de 2002 e o Zidane de 1998 decidiram Copas. Em 2018 ele era o menino prodígio. Em 2022, o protagonista trágico que fez 3 gols numa final e saiu derrotado. Em 2026 ele é outra coisa. É o capitão, o dono do time, o cara que fala "sabemos sujar as mãos depois de um 1-0 feio". Frase de líder, não de estrela mimada. A França inteira joga pra ele, e ele sabe carregar isso. E ainda tem o combustível extra que ninguém precisa inventar, o recorde. Se o Mbappé marcar hoje, ele iguala o recorde de gols em Copas do Mundo que pertence ao Messi. Iguala o maior de todos, num jogo de mata-mata, contra o melhor amigo. O roteirista dessa Copa não tem vergonha na cara. É o seguinte: todo boxeador tem um golpe de nocaute. O do Mbappé é o mata-mata. Quanto maior o jogo, maior ele fica. E não existe jogo maior pra ele nessa Copa do que hoje. Então tá decidido, a França ganha, encerra o vídeo. Calma, porque agora eu te faço a pergunta que sustenta esse vídeo inteiro. Quem foi o último lateral que conseguiu marcar o Mbappé de verdade? Pensou? Pois é. A resposta treina com ele há anos. Conhece cada finta, cada arrancada, cada mania. E amanhã estará exatamente no corredor dele. E aqui vai a frase mais polêmica do vídeo, então respira. Chegando nesse jogo, Hakimi vive um momento maior que o de Mbappé. Calma, deixa eu me explicar antes de você correr pros comentários. Currículo recente do Achraf Hakimi, bicampeão consecutivo da Champions League com o PSG, 2025 e 2026, sendo que a primeira veio com tríplice coroa, eleito o melhor jogador africano do ano, apontado por jornalistas do mundo inteiro, entre os 5 melhores da disputa da Bola de Ouro. Um lateral na conversa da Bola de Ouro. Quando foi a última vez que você viu isso? Cafu não teve, Roberto Carlos não teve, Dani Alves não teve. E nessa Copa, enquanto todo mundo olha para os artilheiros, o Hakimi está construindo por baixo. Foi dele o passe de falta que abriu o caminho da goleada sobre o Canadá. É dele o corredor direito de um time que sofreu 2 gols em 5 jogos. Mesmo número da França, só que contra Brasil e Holanda no caminho. E se você acha que estou exagerando no peso desse cara, volta comigo para 2022 por alguns segundos. Pênaltis contra a Espanha, oitavas de final. O país dele inteiro segurando a respiração. Quem foi bater o pênalti decisivo? O Hakimi. E como ele bateu? De cavadinha. No jogo mais importante da história do futebol marroquino. Contra o país onde ele nasceu, o cara escolheu a cobrança mais arriscada que existe. Isso não é técnica. Isso é personalidade. E nessa Copa ele mostrou o outro lado da mesma moeda. Perdeu o pênalti contra a Holanda. E 3 dias depois estava lá, distribuindo assistência de falta na goleada sobre o Canadá. Como se nada tivesse acontecido. Errar e seguir jogando grande. Essa é a assinatura dos monstros. Enquanto isso, o momento do Mbappé no clube foi turbulento. Temporadas de adaptação no Real Madrid, pressão gigante, e quem levantou as 2 últimas Champions foi justamente o PSG, o time que ele deixou puxado pelo lateral que era o melhor amigo dele. Sente a ironia? O Hakimi ergueu na Europa exatamente o troféu que o Mbappé saiu de Paris para buscar, e tem a camada que transforma esse duelo em roteiro de cinema. O Hakimi nasceu em Madrid, cresceu na base do Real Madrid, o clube onde o Mbappé joga hoje. Podia ter escolhido a Espanha. Escolheu o Marrocos, a terra dos pais. Amanhã, o menino de Madrid que escolheu a África enfrenta o menino de Bondy que virou rei de Madrid. Isso não é jogo, isso é cinema. Você lembra quando eu falei da frase "não é meu amigo"? Então, chegou a hora de abrir essa história inteira, porque a relação desses dois é muito mais profunda do que rivalidade de Copa. E é exatamente isso que torna o duelo tão cruel. Hoje, a amizade mais famosa do futebol europeu vira o duelo individual que decide a Copa. De 2021 a 2024, Mbappé e Hakimi foram inseparáveis no PSG. E eu não estou falando de colegas de trabalho, estou falando de dupla que fazia tudo junto. Treino, viagem, jogo de tabuleiro, festa de família. A imprensa francesa chamava os dois de irmãos. Aí o Mbappé foi pro Real Madrid em 2024. E o destino, que adora uma piada pronta, marcou o reencontro numa quarta de final de Copa do Mundo. E o clima? O Hakimi deu o tom publicamente dias atrás. Dentro de campo, o Mbappé não é meu amigo. Curto, seco, sem sorriso.
Agora pensa comigo na crueldade tática desse encontro. O Mbappé ataca pela esquerda, o Hakimi defende e ataca pela direita do Marrocos. Ou seja, eles vão passar 90 minutos no mesmo corredor, cara a cara, em cada lance. Não é um confronto simbólico, é literal. Toda arrancada do Mbappé amanhã morre ou nasce nos pés do Hakimi. Um detalhe dessa amizade que parece invenção de roteirista. Os dois, na época de PSG, brincavam entre si sobre um dia se enfrentarem numa Copa do Mundo. O duelo que eles mesmos previram virou realidade numa quarta de final. E não era amizade de fachada, de foto para patrocinador. Era tabuleiro de jogo no vestiário, férias juntos, família na casa um do outro. A imprensa francesa tratava os dois como um pacote único. Onde estava um, estava o outro. Por isso a frase "não é meu amigo" pesa tanto. Não é provocação de adversário aleatório. É um cara avisando ao próprio irmão que hoje não existe irmandade. E o futebol já nos ensinou o que acontece nesses reencontros. Quem conhece demais o outro joga com uma frieza que assusta. É a diferença entre enfrentar um estranho e enfrentar alguém que sabe exatamente onde dói. E aqui está o dado que quase ninguém colocou na mesa. Ninguém no mundo conhece o Mbappé melhor que o Hakimi. 3 anos dividindo o treino, vendo de camarote para onde ele corta, quando acelera, onde gosta de receber. Só que isso vale para os dois lados. O Mbappé também sabe exatamente quando o Hakimi sobe e que espaço ele deixa nas costas. É um duelo de espelhos. Dois caras que decoraram o reflexo um do outro. Se você acha que no papel a França ainda é muito superior, porque é agora que a gente vai desmontar número por número o argumento favorito de quem aposta na França, o ranking da FIFA. O ranking da FIFA é o argumento mais preguiçoso do futebol. E nesse jogo específico, ele é quase uma pegadinha. Os números oficiais atualizados dia 6 de julho. França em primeiro lugar do mundo, com 1925,86 pontos. Marrocos em sexto, com 1803,99. 122 pontos de diferença. No papel, é o número 1 contra o número 6. Favoritismo claro, certo? Errado. E eu vou te dar 3 motivos. Primeiro, o ranking é uma fotografia de anos de resultados, não do momento. Ele carrega pontos de amistoso, de eliminatória contra time pequeno, de jogo que não vale nada. O que ele não mede é o que aconteceu nas últimas 4 semanas. E nas últimas 4 semanas, o Marrocos empatou com o Brasil, eliminou a Holanda e goleou o dono da casa. Segundo, 6º lugar do mundo. Não é zebra. Deixa eu repetir, porque essa é a parte que o senso comum engole errado. 6º, do mundo. O Marrocos está na frente de Inglaterra em vários cortes recentes. É a melhor seleção da África e do mundo árabe. E a própria FIFA destacou em janeiro a subida de Marrocos no ranking. Chamar o 6º do mundo de azarão é analfabetismo estatístico. E quer ver como a fotografia envelhece rápido? A própria FIFA publicou em janeiro de 2026 um artigo destacando a decolagem de Marrocos e Senegal no ranking. Ou seja, a tendência de um está apontando para cima há meses. E a régua que a gente usa para comparar os dois foi calibrada num mundo que já não existe. É como julgar o valor de uma casa pela foto de satélite de 2 anos atrás. O bairro inteiro mudou e a foto continua a mesma. Uma pausa rápida. Se essa análise está te dando munição para discutir com aquele teu amigo, o like ajuda esse vídeo a chegar em mais gente antes do jogo. E o inscrever-se garante que você vê o pós-jogo aqui amanhã. Fechou? Segue o raciocínio. Terceiro, e esse é o golpe final. Em 2022, a diferença de ranking entre Marrocos e as vítimas dele era maior. Bélgica era top 2, Espanha top 7, Portugal top 9. Cadê elas? Todas em casa, assistindo o Marrocos na semifinal. Se o ranking mandasse no mata-mata, o Marrocos nem teria chegado onde chegou. 2 Copas seguidas. Aquilo que eu te pedi para guardar sobre o Gillette Stadium não ser campo neutro. Segura mais um pouquinho, porque agora chega a hora de juntar tudo isso no tabuleiro tático. Como é que esse jogo se desenha em campo? Esse jogo vai ser decidido por quem piscar primeiro. E a França tem mais a perder piscando. Olha o desenho. A França constrói pelo talento. Linha de frente com Mbappé caindo pela esquerda e 14 gols em 5 jogos para provar que qualquer espaço vira gol. Só que essa mesma França, quando o adversário fecha as linhas, caso o Paraguai, vira um time impaciente, que precisa sujar as mãos, nas palavras do próprio Mbappé. O Marrocos é a antítese. Bloco compacto, 2 gols sofridos no torneio, transição rápida com Ounahi e Brahim Dias, que aliás virou o maior garçom africano da história das Copas, com 4 assistências. E tem o fator que todo mundo subestima. O Marrocos sabe jogar esse jogo. Foi exatamente assim que eliminou Espanha e Portugal em 2022. Deixar a bola com o favorito, transformar o jogo num corredor estreito e esperar o favorito enlouquecer. Ah, mas a França de 2026 tem repertório. Não é a Espanha de 2022. Verdade. A França tem bola parada, tem jogo aéreo, tem velocidade nas costas. Por isso a chave do jogo está num único duelo. Se o Hakimi ganhar o corredor do Mbappé, o Marrocos leva esse jogo para o campo em que é imbatível. O jogo travado nervoso de um lance só. Se o Mbappé ganhar o corredor, acabou. É semifinal francesa. E dentro desse xadrez tem 2 detalhes de arbitragem e de bola parada que podem virar o jogo. Primeiro, o árbitro é o argentino Facundo Telo, conhecido por deixar o jogo correr e não comprar pressão de favorito. Num jogo de contato, de duelos individuais, isso favorece quem quer quebrar o ritmo, ou seja, o Marrocos.
Segundo, a bola parada. Foi de falta que nasceu o passe do Hakimi para o primeiro gol contra o Canadá. Foi nos acréscimos numa bola alçada que o Issa Diop salvou o Marrocos contra a Holanda. E do outro lado a França tem centímetros e cabeceadores em série. Num jogo que promete poucos gols, escanteio vira pênalti, falta lateral vira gol e cada detalhe desses vale uma semifinal. Tem também o fator desgaste invisível. O Marrocos jogou prorrogação emocional contra a Holanda, pênaltis moem o psicológico e perdeu o Saibari, autor do gol mais rápido da Copa, por lesão contra o Canadá. É a baixa mais sensível do time. A França, com elenco infinito e 0 prorrogações, tem gás de sobra para os últimos 20 minutos. Se o jogo chegar aberto nos 70, cada minuto que passa pesa para o lado francês. Por isso o Marrocos precisa que o jogo nunca abra. E agora sim o fator Boston que eu te pedi para guardar lá no início. O Gillette Stadium não vai ser neutro. A comunidade marroquina na costa leste é enorme, barulhenta e viajou em peso nessa Copa. Foi assim contra a Holanda, foi assim contra o Canadá em pleno território canadense. E a cada jogo do Marrocos, o estádio virou Casablanca. A França top 1 do ranking vai jogar fora de casa. Falta uma peça. Aquela que eu prometi lá no comecinho do vídeo, lembra? A peça sem a qual qualquer palpite é chute. E a peça que faltava é essa. A única estatística que importa em mata-mata apertado é o pênalti. Junta comigo tudo que a gente empilhou até aqui. 1. A França atropela jogo aberto, mas sofre contra bloco baixo. E o Marrocos tem o melhor bloco baixo do planeta. 2. O Marrocos não perde nunca no tempo normal. São 5 jogos invicto nessa Copa, e em 2022 só caiu para a própria França. 3. Se o Hakimi fechar o corredor do Mbappé, esse jogo caminha pro 0-0, ou pro 1-1. E aí, meu amigo? Aí esse jogo cai nos 11 metros. E nos 11 metros tem o Bono, o goleiro que já pegou o pênalti de Copa contra a Espanha em 2022, que acabou de eliminar a Holanda na disputa, contra um time francês que quase não treinou para sofrer, porque passou a Copa inteira resolvendo os jogos antes. Ah, mas a França também tem goleiro, também bate pênalti. Tem, mas me responde, quando foi a última vez que essa geração francesa venceu uma disputa de pênaltis em jogo grande? A final de 2022 terminou como? Pênaltis, pro Emiliano Martinez e pra Argentina. A história recente da França nos 11 metros é uma cicatriz aberta, e cicatriz em disputa de pênalti, joga junto. Do outro lado, o Marrocos venceu a Espanha em 2022, e a Holanda em 2026 na marca da Cal, 2-0 em disputas decisivas de Copa. Isso não é coincidência, é repertório. E ainda tem um roteiro paralelo que pode atravessar tudo, o recorde. O Mbappé está a 1 gol de igualar o Messi como o maior artilheiro da história das Copas. Um jogador com essa cenoura pendurada na frente força a jogada, chama a responsabilidade, bate de qualquer lugar. Isso pode ser a salvação da França, ou a armadilha perfeita, porque atacante ansioso é o prato favorito de defesa fechada. Então aqui vai o meu veredito, para você printar e me cobrar depois. Se esse jogo tiver mais de 2 gols, a França passa. Porque jogo aberto com o Mbappé inspirado não tem defesa que aguente. E ele está a 1 gol do recorde do Messi. Mas se esse jogo tiver 2 gols ou menos, eu fico com o Marrocos. E o meu cheiro de jogo, depois de 5 rodadas observando as duas, é jogo de poucos gols. O ranking diz França. A lógica da Copa, o momento, o palco e a frieza dizem Marrocos. Eu fico com a Copa, não com o ranking. Marrocos se classifica. E eu não vou nem me esconder se errar. O vídeo fica aqui no meu canal, como prova. A França pode até ser a número 1 do mundo, mas hoje em Boston, número não entra em campo. O homem que chorou de joelhos em 2022 tem hoje 90 minutos para transformar a maior derrota da vida dele na maior vitória da história do futebol africano. Agora eu quero te ouvir. França ou Marrocos? E em quantos gols? Escreve aí embaixo o teu placar exato. Quem cravar, eu leio o comentário no próximo vídeo. E o próximo vídeo já tem tema. No dia seguinte ao jogo, sai aqui no canal a análise completa do resultado, com os 3 lances que vão decidir essa partida revistos em detalhe, e o raio-x de quem o classificado pega na semifinal. Agora aproveita e clica em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela enquanto não sai o vídeo do dia seguinte ao jogo. Valeu e até lá!